Então veja, nós temos aí 3 fatores relacionados a esse evento. Olá a todos, eu sou o professor Genelício Cruzoé, do Departamento de Solos, da área de Física do Solo. Nos últimos dias nós visualizamos, nós acompanhamos pela mídia eventos climáticos que desencadearam aí a tempestade de areia ou tempestade negra ou tempestade de partículas, como vem sendo chamada também na região central de São Paulo, na região de Franca e Ribeirão Preto. Essa região tem características distintas, que são locais planos e altos, onde desenvolve correntes de ar bastante fortes. Porém, são 3 fatores basicamente que levaram a esses eventos e continuam acontecendo. Correntes de ar, falta de umidade do solo e falta de qualidade do solo. Então a falta de umidade do solo é decorrente principalmente aí da estação climática que nós estamos vivendo, que é o final aí do inverno, início da primavera. Nós temos poucos índices de precipitação nesse período e é natural. Agora, em relação à qualidade do solo, nós devemos sim sempre estar trabalhando para um manejo mais sustentável, um manejo mais adequado do solo, para que esses eventos sejam minimizados ou até inexistentes na sociedade. E quando a gente fala de qualidade estrutural do solo e manejo do solo, nós estamos falando aí em sistemas de conservação do solo. Hoje, atualmente, o sistema de plantio direto no Brasil, ele é bastante difundido, porém ainda tem áreas que não são cultivadas sob plantio direto, e essas áreas não cultivadas sob plantio direto é que vem sofrendo esses impactos do clima. O que vem a ser o sistema de plantio direto? Um sistema de conservação do solo em que não há o revolvimento do solo, apenas há o revolvimento na linha de semeadura. Esse sistema ainda preconiza ou está associado aí à agricultura que a gente pode consorciar, e aí entram outras denominações como sistema de integração lavoura-pecuária, sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, mas todos estão sob uma mesma base, que é o sistema de plantio direto. Esse sistema, como já havia comentado, ele é um sistema conservacionista, porém ele requer conhecimento técnico, ele requer conhecimento da estrutura do solo para que seja garantido uma boa lavoura, né? Quando o agricultor não encontra esse apoio, essa assistência, ele resolve revolver o solo porque é mais fácil para ele. Então ele revolve o solo com umidade inadequada, muitas vezes desnecessária o revolvimento, e esse revolvimento termina desagregando partículas, soltando partículas do solo. Associado a uma baixa umidade, essas partículas tornam-se mais soltas, mais desagregadas e, portanto, mais suscetíveis a processos erosivos. Como exemplo, a gente tem aí o Dust Bowl, que foi um evento catastrófico que aconteceu nos anos 30 nos Estados Unidos, no meio americano, em que agricultores revolveram solo de pradarias, solos planos, altos, que eram anteriormente ocupados por pastagens nativas. Essas pastagens foram substituídas por agricultura intensiva, com alto índice de revolvimento do solo, e resultou numa tempestade negra, em que atingiu até a costa leste americana e fez com que o governo americano decretasse a primeira legislação mundial relacionada à conservação do solo. Então isso foi um processo catastrófico, né? E é um processo, digamos assim, autoalimentante, porque uma vez que você tem tempestade de poeiras, essa tempestade de poeira ela cobre o sol, ela não permite a passagem da luz solar, portanto não há o aquecimento do solo. Não havendo aquecimento, não há evaporação de água do solo. Essa evaporação não acontecendo, a chuva também não vai acontecer.
e era exatamente o que faltava, era a falta de água. Então veja, nós temos aí 3 fatores relacionados a este evento. O relevo plano e alto, favorável a correntes de ar, a estação seca do ano, que é agora o que nós estamos vivenciando, que é a baixo volume de chuvas e, portanto, baixa umidade do solo. E o terceiro fator que está relacionado à nossa área de trabalho e é onde o homem pode melhorar essa situação, que é exatamente no manejo do solo, na física do solo. Um solo mais úmido, com certeza esse evento não aconteceria. E por que aconteceu? Porque o solo estava bastante seco e solto. Por que ele estava bastante seco e solto? Devido exatamente ao processo de mecanização, o processo de agricultura intensiva e com altos índices de revolvimento do solo. Então, mais uma vez, fica aí a nossa opinião em relação ao sistema de plantio direto, que com certeza nós não teríamos esse nível de desastre, de catástrofe, que assustou as pessoas, impactou as pessoas nas zonas urbanas, né, com a sujeira, com a poeira, enfim. E não é apenas esse impacto visual. Tem um impacto químico, um impacto da perda do recurso natural que é o solo. Esse material ele tem uma alta carga química, uma vez que todos os agroquímicos utilizados na lavoura eles estão exatamente nessas partículas superficiais do solo e, portanto, aonde esse sedimento, aonde essas partículas forem parar, forem se depositar, né, ela estará causando aí impactos não só da parte física, mas também impacto químico, de contaminação por meio de agentes químicos utilizados na agricultura.